sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo vai ser muito especial, que eu vou responder as perguntas de vocês, as maiores dúvidas relacionadas ao meu relacionamento que vocês... A Vanessa é do nada, né? Do nada ela começou a namorar, do nada ela se mudou, do nada ela tá quase casada e vocês têm muitas dúvidas relacionadas a isso. Então bora lá, enquanto eu me maquio, eu vou responder as perguntas de vocês. A primeira pergunta é como a gente se conheceu e como a gente chegou à conclusão que iria morar juntos. Vou começar aqui hidratando a minha pele, tá? Bom, a gente se conheceu, gente, pelo Instagram. Ele me achou lá, me mandou um direct, eu respondi, no final deu nisso. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso, que foi tudo muito rápido, do nada eu pareci namorando. Mas eu super acredito, gente, que não tem tempo assim, quando as coisas são pra ser, as coisas acontecem, não importa o tempo que leve. Em um mês ficando, ele já me pediu um namoro. E daí ele já recebeu essa proposta pra vir pra cá. E a gente ficou 4 meses namorando à distância. Até que eu resolvi vir junto aqui com ele. E agora estou aqui morando com ele. Próxima pergunta da Jussiele. Inclusive, um beijo, Ju. Muito obrigada pelo carinho que me acompanha há tanto tempo. Quanto tempo eu e o Pedro a gente vai ficar aqui? Então, gente, a gente não tem tempo, assim, específico. Claro, ele tem o contrato dele aqui, mas não tem como definir quanto tempo, sabe? O trabalho do Pedro é tudo muito doido, assim. Qualquer momento a gente pode estar em outro lugar. Inclusive, por isso que eu não adotei o cachorrinho, tá? Olha o som da máquina da dona de casa. Mas vai ficar o som da máquina mesmo, tá? Porque eu preciso fazer esse vídeo e eu precisava lavar roupa. E já respondendo essa outra pergunta da Sabrina, o Pedro, ele trabalha com futebol, ele joga futebol. Por isso que ele tá aqui, por isso que eu tô aqui junto com ele, porque ele recebeu essa proposta aqui, então ele veio jogar futebol num time aqui na Albânia. Agora uma pergunta muito boa da Cauene. Como foi pra você abrir mão da sua vida aqui pra fazer parte do sonho do seu parceiro? Realmente, gente, foi algo diferente, porque, como vocês sabem, eu tinha uma vida já relativamente estabilizada aí, o meu trabalho estava começando a ficar reconhecida aí na minha cidade, tendo bastante parceria. Porém, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada. Eu sempre quis encontrar o amor. Ah, não, gente, eu vou ter que esperar agora a máquina centrifugar. Agora que nossa digníssima acabou, vamos continuar. Como eu tava falando, eu sempre quis encontrar o amor. Então, pra mim, não foi algo difícil eu abrir mão da minha vida aí no Brasil, porque eu sinto que eu encontrei o amor. Então, eu não podia perder essa oportunidade, porque sempre foi algo que eu quis acima de tudo. Ter um parceiro pra vida, que eu fosse compartilhar minha vida, que eu fosse crescer junto, que tivesse o mesmo propósito que eu. Então, pra mim, assim, foi algo que eu encontrei o que eu sempre quis. Então, não foi difícil abrir mão das outras coisas que não são tão importantes pra mim quanto ter um amor de verdade. Que fofa! Duas perguntas aqui da Gleice, que uma casa com a outra, então eu vou responder as duas juntas. Vocês estão só morando juntos ou realmente casados sem casar? Qual foi o motivo de ter ido morar com o Pedro sem casar? Bom, gente, o contrato do Pedro aqui é de 2 anos. Eu sempre falei pra ele que eu não ia namorar à distância. Não ia. Nunca gostei. 4 meses, ok. Agora aquele namoro eternamente namorando à distância, não. Isso nunca foi pra mim. Então, quando eu conheci ele, obviamente eu sabia como que ia ser essa questão da rotina dele, da vida dele. Ele me falou, me falou super abertamente como que era a vida dele, e se eu tava disposta a ir. Então, pra mim, não era uma opção eu continuar namorando com ele à distância, aí do Brasil, sendo que, no mínimo, 2 anos ele ficaria aqui. Nós estamos morando apenas juntos, nós não estamos casados. Pra mim, casamento é algo muito claro. Vai lá no cartório, casa, ou um casamento religioso, juramento perante Deus. Pra mim, casamento é isso. Aqui o que a gente tá só morando junto, mas eu não considero que a gente tá casado. E partindo desse pressuposto, vou responder as próximas perguntas. Também uma pergunta da Gleice, que a Gleice tá porreta nas perguntas, né, Gleice? Não sentiu que pulou alguma etapa do relacionamento indo morar com o Pedro? Então, Gleice, depende muito do ponto de vista. Se a gente estivesse aí no Brasil, se ele tivesse outra profissão, eu acho sim muito importante você ter a etapa do namoro, cada um na sua casa, cada um no seu canto. Mas no nosso caso, é tudo muito diferente. A rotina é diferente, a realidade é diferente. Então a gente meio que tem que se encaixar dentro da realidade, claro, fazendo da melhor forma possível, da forma correta possível, de acordo com o que a gente acredita. Então eu não acho que a gente pulou etapas, eu acho que cada pessoa tem o seu tempo. Que a gente não pode colocar todos os relacionamentos dentro de uma caixinha, que todos vão funcionar da mesma forma, porque não é assim que vai acontecer. Então, no nosso caso, foi isso que teve que acontecer, entendeu? Eu não queria namorar à distância, então eu resolvi vir junto dele. Porém, nós estamos fazendo dentro do que a gente acredita o máximo que a gente pode pra fazer da forma correta.
perante Deus, que é o mais importante pra nós. A Luziane perguntou qual dos dois decidiu morar juntos. Então, foi realmente uma decisão em conjunto. Tanto eu quanto ele, a gente não queria ficar namorando à distância. Quando a gente se conheceu, os dois já colocaram os pingos nos is. Ó, seguinte, o Pedro falou, essa é a minha vida. Se você quiser ficar comigo, você vai precisar aceitar a minha vida. E eu falei, tudo bem, eu aceito, desde que eu não seja deixada pra trás. Tipo, me pediu em namoro lá no Brasil, aí vai pra fora e me esquece, eu fico namorando sozinha lá no Brasil, entendeu? Isso eu não queria. Então eu falei pra ele, desde que você me inclua na sua vida, tá tudo bem. Eu estava disposta a mudar os rumos também da minha vida por ele, porque era algo que pra mim tava ok. Eu não sou uma pessoa apegada no lugar onde eu tô, com as coisas, com o meu trabalho. Pra mim tudo bem começar do zero em outro lugar. Não estou falando que é fácil, mas pra mim tava tudo bem eu mudar os rumos da minha vida por causa dele. Mas eu sou muito desapegada, então pra mim funcionou. E agora vamos começar com as perguntas bombas, né? Vou deixar aqui na tela todas as perguntas que têm o mesmo sentido, que é relacionado ao sexo antes do casamento. A Eliane perguntou qual sua opinião em ser cristão e ter vida sexual antes do casamento. Você considera pecado? Seguinte, gente, antes do que eu considero, antes do que você considera, tem o que a Bíblia considera. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Não interessa o que eu penso, não interessa o que eu acho, não interessa o que todo mundo acha. Claro que eu estou falando aqui pra pessoas que acreditam na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, tá tudo bem. Agora, se você acredita na Bíblia, não tem as de você acreditar em um versículo somente da Bíblia. Ou você acredita na Bíblia inteira, ou você não acredita em nada. Sim, gente, é pecado sexo antes do casamento de acordo com a Bíblia. Sobre esse assunto, vocês sabem, né, que eu sou cristã, e eu já falei também sobre isso no Instagram, relacionado à minha intimidade com Deus. Quando eu me converti e eu entendi que Deus não se agradava disso, obviamente eu não sou mais virgem, né, eu parei de fazer. Eu fiquei 2 anos em total santidade, sem ter relação sexual com ninguém. Mas aconteceram algumas coisas depois desse período, que eu meio que fiquei revoltada, não contra Deus, comigo mesma, que eu caí de novo. E sabe aquele versículo lá do cão que volta pro seu vômito? Cão que come seu próprio vômito, alguma coisa assim? Tava lá eu, fazendo 5.000 vezes pior do que antes. E eu tô abrindo isso aqui pra vocês entenderem, gente, que a gente erra. O importante é realmente a gente entender que aquilo é um erro e querer mudar. Antes de eu conhecer o Pedro, eu não estava mais nesse propósito. Eu tava meio que... Tava afastada. Tava bem afastada. Depois dessa decepção que eu tive comigo mesma, eu não quis mais entrar nesse propósito com ninguém. Inclusive, era muito difícil eu conhecer pessoas, homens, que quisessem a mesma coisa que eu. A maioria não era cristão, então... obviamente eles não queriam a mesma coisa que eu. Só que daí eu conheci o Pedro e eu senti que algo mudou dentro de mim. É como se Deus tivesse me falado: filha, ele é especial, faz certo, tenta fazer certo dessa vez. Eu fui lá e falei isso pro menino no nosso segundo encontro. O Pedro, ele já era cristão, mas ele não tinha muito entendimento da palavra. Mesmo ele não tendo muito entendimento da palavra, sabe aquela pessoa que teme a Deus, mesmo não conhecendo muito da palavra? Esse é ele. Então, eu falei pra ele ficou assim um pouco confuso, claro, tipo, ué, mas a gente já fez e agora você não quer mais fazer, mas ele super respeitou na hora e falou tudo bem. Depois disso a gente caiu mais algumas vezes, porém Deus também colocou no coração dele que aquela era a vontade de Deus, que aquela era a vontade dele, colocou no coração do Pedro. E aí a gente começou um propósito juntos, os dois querendo a mesma coisa. Uma coisa que eu já vou falar pra vocês, é muito difícil quando só uma das pessoas querem, quando só você quer ou quando só o homem quer. Os dois têm que estar no mesmo propósito. Se os dois não estiverem no mesmo propósito, vai ser 5.000 vezes mais difícil do que já é. Então eu digo pra vocês, se os dois não quiserem agradar a Deus, se os dois não tentarem, porque não é sempre que a gente vai agradar, não é sempre que a gente vai acertar, mas se os dois não quiserem de todo o coração agradar a Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo, é muito pesado, mas vai ser muito mais difícil. E para 2 pessoas que já tiveram relação sexual, é muito difícil você parar de ter, mas não é impossível. Então hoje eu e o Pedro, a gente realmente tá dando o nosso melhor. É uma luta diária, a gente mora junto, mas a gente realmente não quer fazer isso enquanto a gente não tiver casado. Não estou falando que nós não cometemos erros, mas eu tô falando que os dois realmente querem isso juntos. A gente tá buscando o máximo, a gente ora junto, a gente lê a Bíblia junto, a gente se fortalece junto. Pra que a gente agrade a Deus juntos e a gente faça a vontade de Deus, porque a gente sabe que é isso que Ele quer. Claro que morando juntos, gente, é 5.000 vezes mais difícil. Mas não é impossível. E vou falar pra vocês, quando a gente deixa
a carne de lado, quando a gente deixa a relação sexual de lado, que no momento, no namoro, não é momento de relação sexual, é o momento de você conhecer a pessoa profundamente, o máximo que você puder, vocês conversarem sobre tudo, vocês se abrirem, vocês exporem as fraquezas, os medos, os traumas, tudo um pro outro. Namoro é momento disso. E quando a gente deixa a carne de lado, a gente passa a conhecer a pessoa muito mais profundamente. Porque o sexo, no momento errado, gente, ele pode atrapalhar e muito. Ele atrapalha a comunicação, ele atrapalha a sua percepção sobre a outra pessoa, sobre as situações. Tem muita carne envolvida, tem coisa que você resolve ali com a carne, tem coisa que você resolve com o prazer e tem coisas que não é pra você resolver assim. Porque num casamento não é só o sexo, você vai conviver com a pessoa diariamente e você precisa saber com quem você tá lidando, se é essa pessoa que você quer lidar pro resto da sua vida. Porque casamento é pra ser pro resto da vida, né? Eu quero que todo mundo saiba que independente se você já errou, assim como nós, assim como eu, que sempre há a chance de a gente fazer certo, porque Deus fala na palavra que ele deixa os nossos pecados no mar do esquecimento. A partir do momento que você se arrepende e você quer fazer diferente, é como se ele apagasse tudo que você já fez. E ele vai ver a partir de agora uma folha nova. Então você, todos os dias, você tem a chance de fazer algo novo. Muita gente sem noção, que não tem noção nenhuma, não conhece a palavra, sai falando por aí: ai, mas se você já fez, nada a ver, agora não adianta mais, você nem é mais virgem. Ou você já fez com seu namorado, agora por que você vai parar? Agora não adianta mais. Agora eu respondo pra vocês. Um assassino que mata uma vez e ele se arrepende e ele não quer mais matar ninguém, não adianta? Ah, se não adianta, ele pode sair matando todo mundo? Já que ele já tá condenado? Já que ele já errou? Claro que não, gente. A mesma coisa com um ex-ladrão, um ex-assassino. As pessoas, elas podem sim mudar e elas podem sim fazer diferente. É uma escolha nossa. Tem que ser uma escolha baseada no amor. Eu e o Pedro, a gente não escolheu matar nossa carne todos os dias por medo de condenação, medo de inferno, blá blá blá, não. A gente fez isso e a gente faz isso por amor a Deus. Porque Ele nos ama tanto que a gente só quer tentar retribuir esse amor da nossa forma, da forma que a gente pode. E qual que é a forma que a gente pode agradar a Deus? Porque a gente não é perfeito, mas é obedecendo a sua palavra e tentando fazer o certo todos os dias. Mesmo que você erre, mesmo que você caia, você pode escolher fazer diferente amanhã. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo respondendo perguntas. Se você gostou e quer a parte 2, porque tem muitas outras perguntas muito legais que vocês mandaram, tanto relacionado ao meu relacionamento, como também ao Albânia, deixa o seu like, porque se esse vídeo tiver muitos likes, eu vou saber que você gostou e eu vou fazer logo a parte 2 pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo que não custa nada e você vai me ajudar muito. Ative o sininho de notificação, assim você vai ficar sabendo exatamente quando eu postar o próximo vídeo e você não vai perder. E se você assistiu até o final, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.